Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha neste 2021. E janeiro é sempre marcado pelo início das aulas, mas neste ano, por causa da pandemia, a maioria das aulas será de forma remota. E como os pais responsáveis estão vendo este retorno? Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe o presidente da Associação de Pais e Alunos de Estabelecimentos de Ensino do Maranhão, o Marcelo Freitas, ao qual a gente dá aqui já as boas-vindas nesse começo de resenha de 2021, não é isso, Robson? Falando de um assunto tão importante que esse retorno às aulas. Bom, vamos logo direto ao assunto. No seu enquanto presidente dessa instituição, da ASPA, qual o modelo melhor para iniciar as aulas, tendo em vista a pandemia? É o remoto, é o híbrido, é o presencial? O que é que o senhor defende? A ASPA, ela ouviu os pais e tem situações. Nós temos pessoas de grupo de risco, né? Então, alguns pais estão se resguardando, querendo continuar que o filho fique no remoto. Tem pais que querem o híbrido e tem os que desejam o presencial, tá? Então, assim, a gente deixa muito a critério da família decidir de acordo com as problemáticas que possam ocorrer, até porque a pandemia ainda, nós não temos aqui a vacina que garanta aí essa segurança para os pais, tá? E para os seus familiares. Então, a gente, enquanto instituição, a gente tem que ouvir a todos e de acordo com a situação de cada um aceitar aí a decisão dos pais. Certo, Robson. Marcelo, e isso ainda vai gerar muita confusão, porque você tem um diagnóstico essa semana, na semana que vem você tem um diagnóstico diferente. Digamos que os pais possam ter decidido, está todo mundo ok em casa, então vai o filho. Daí a 3 dias, 5 dias, os contatos levam em média 5, 7 dias para que as pessoas se manifestem com a doença, quer dizer, é algo, não fica você como pai de aluno e os outros, é meio complexo vocês decidirem uma coisa e depois ter que voltar atrás. Vocês não sentem uma certa insegurança? Por exemplo, o que o pai Marcelo acha disso pessoalmente? Olha, o pai Marcelo, por decisão nossa, nossos filhos tiveram contatos, não apresentaram nenhum problema. Depois de 30 dias, eles passaram a ir normalmente para a escola. A escola possibilitou que eles fossem todos os dias. E assim também a gente sabe que é o desejo da própria criança, até porque esse ensino remoto, a gente sabe das deficiências dele, né? Eu tenho dito muito que as escolas, esse ano, tiveram os seus prejuízos, assim como os pais e as crianças, os pais em questões financeiras, as crianças em questões educacionais. Então, o que a gente, e o Marcelo aqui, enquanto pai, decidiu mandar. Mas nós sabemos também que os demais ainda possuem as suas dificuldades, seus pensamentos contrários a isso, e a gente respeita. Enquanto, ainda falando sobre o pai, né, mas também representando essa entidade, na sua visão, na sua avaliação, o senhor que acompanha de perto muito bem, quais são as adaptações que devem ser feitas, né, e as medidas de segurança para essas crianças, né, esses alunos que, no caso da volta das aulas presenciais, devem tomar, as escolas também, com as providências adotadas? Foi criado uma portaria pelo próprio governo do estado, dando toda a orientação para as escolas seguirem, tá? Também o governador, através de decreto, estabeleceu a criação da comissão de saúde dentro das escolas, com participação da comunidade escolar. Infelizmente, muitas delas não deram a participação dos pais nessas comissões, até para discutirem como deveria ser esses procedimentos, se estavam regular ou não, tá? Então, fica assim, temerário. A gente sabe que não existe distanciamento dentro de escola. O pai que achar que existe distanciamento é ilusão, não existe. Lá é um risco, sim, eminente da transmissão da Covid, até porque a gente sabe que a transmissão pelo ar, as crianças vão lanchar, elas tiram a máscara dentro da sala de aula, que é um ambiente fechado, muitas escolas não estavam preparadas para isso, então há sim o risco, as crianças não conseguem manter distanciamento, você não tem como dizer assim, olha, fique 2 metros, ninguém encosta, não tem como fiscalizar isso, a gente sabe que é ilusório. A gente sabe sim dos riscos, quem manda é para a escola, por isso que eu estou dizendo que a gente respeita aqueles que não querem mandar, e assim é a decisão do próprio MEC, recente, em impossibilitar esse ensino remoto até o final do ano de 2021. Marcelo, vou voltar um pouco do histórico dessa criação da ASPA. Onde é que ela começa? E qual foi a necessidade? Qual é a relação de vocês também? Porque existe, logicamente, que a associação
das escolas. Inclusive, a gente, no programa de rádio, recebeu e veiculou, eles entraram na justiça para voltar às escolas, acho que eram mais ou menos 50 escolas na época, se não me falha a memória, lá pela metade do ano passado. Como é que surge a ASPA, em que circunstância, e qual é a relação de vocês hoje com esse sindicato das escolas? A ASPA ela surgiu agora em 12 de março de 2020, justamente quando surgiu a história do programa bilíngue, onde os pais questionaram os valores disso, tá? E aí a gente conseguiu se organizar na instituição, procuramos o PROCON, o Ministério Público, que conseguiu aí dar uma resposta, suspendendo em várias escolas, até porque elas não tinham autorização do Conselho Estadual de Educação para aplicá-lo naquele momento, e aí isso vem crescendo cada vez mais ainda com a pandemia, porque começou a trazer conflituar mais ainda a relação de pais com escolas, infelizmente. Tá? Os pais não eram ouvidos pelas escolas, e aí chegou a pandemia, isso acirrou a questão da mensalidade, já que se foi contratado uma prestação de serviço que não estava sendo atendida e caberia uma revisão contratual. Mas as escolas, a maioria delas, eu não digo isso das pequenas e das médias, que logo no início nós tivemos escolas que suspenderam as mensalidades, a exemplo da Tulip, aqui no Calhau, nós tivemos escolas que deram 25% de desconto no início, outras deram 50%. Agora, as grandes, que são justamente vinculadas ao Sinep, não deram esse desconto, e aí a gente então teve que nos socorrer junto à Assembleia Legislativa do Estado, que aprovou a Lei 11.259, garantindo aí descontos de 10%, 20% e 30%. Nós sabemos que esses descontos que foram dados foram prejudiciais justamente para as pequenas e médias escolas, porque elas cobram mensalidade de R$200, R$300, R$600, enquanto as grandes cobram mensalidade de R$1.200, R$1.500, R$2.000. Então tem muita gordura para queimar. Esses 10%, 20%, 30% não aplicava, assim, não diminuía tanto assim o orçamento dessa escola. Mas essas pequenas, elas acabaram sendo afetadas justamente por falta de negociação do Sinep. Tá? Se você perguntar, Marcelo, a relação da ASPA com o Sinep é conflituosa. Se nós participarmos de uma reunião, eles não participam. Eles não negociam. O PROCON sabe que eles não negociam. O Ministério Público sabe que eles não negociam. Então, eu fiquei muito agraciado agora, nesse momento, antes de vir para cá, e de ter sido convidado para participar de uma reunião junto ao PROCON, por uma entidade que está sendo criada por eles, a Associação Maranhense de Escolas Particulares, já conta com 26 escolas, com menos de 2 semanas de criado. Então, assim, veja que havia um anseio das escolas, vontade de ter quem as representasse, essas pequenas e médias escolas, porque o Sinep não estava garantindo isso a elas. Pelo contrário, ele entrou em conflito com os órgãos, que acabou aí tendo que se socorrer com a lei estadual, que foi prejudicial para elas. Então, assim, a relação ASPA e Sinep, infelizmente, a gente quer dizer que não é vontade nossa. Nós, em 4 de abril, mandei um WhatsApp para o presidente pedindo que a gente sentasse, conversasse, justamente pensando nas pequenas escolas, para chegar numa negociação que fosse bom para as escolas, bom para os pais, mas ele não nos deu retorno. E aí acabou aí tendo esse prejuízo com a aprovação da lei. Claro, socorrer os pais, a gente só tem a agradecer, mas pensando do lado das escolas pequenas e médias, elas tiveram sim um prejuízo. E diante desse quadro, Marcelo, já para esse ano, não é? A gente está discutindo essa questão desse modelo híbrido, remoto, se é presencial ou não. Ainda, claro que vai haver esse diálogo com as escolas, né, em relação até a mensalidades, como vai ser feito isso. O que você, enquanto da ASPA, pretende, né? Qual a proposta de vocês em relação a isso? A essa questão, primeiro ponto, claro, das mensalidades. Com relação às mensalidades, nós conseguimos ainda conversar com algumas escolas que apresentaram mensalidades para a questão presencial, híbrida ou remota. Tá? Esse era o modelo que a ASPA pensava que deveria ser apresentado aos pais, até porque cada um é uma prestação de serviço bem diferenciada. Tá? Mas, infelizmente, o Sinep não nos ouviu. Nós fizemos uma solicitação, um ofício a todas as escolas, um ofício circular, mostrando o que a ASPA acharia que seria importante para os pais para esse início de ano, com relação à mensalidade, livros, fardamento, mas nós não tivemos atendimento com relação a isso. Pelo contrário, nós tivemos escolas que utilizaram a mensalidade do ano passado, de uma prestação de serviço que não foi atendida,
e aplicou um ajuste de até 14% sobre essa mensalidade. Então, veja só, a prestação não foi atendida, novamente ela está sendo repetida agora com aumento no ensino que vai ser igual de 2020, vai ser o híbrido. Tá? A gente está vendo a situação de outros estados, como Amazonas, São Paulo, que a Covid tem crescido. E, então, nós queríamos que tivesse os contratos resguardado a questão dos 3 tipos de ensino. Mas, se você vê contratos de grandes escolas, praticamente rasgaram o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor e disseram lá o seguinte: independente de como vai ser o ensino, minha mensalidade é essa e pague. Pronto. Então, assim, foi preocupante. A gente procurou o Ministério Público, o PROCON, tivemos reuniões com as escolas, infelizmente, por orientação do Sinep, elas não participaram, era o momento delas defenderem lá por que elas estavam daquele pensamento, por que estava previsto aquilo no contrato, e acabou aquelas que fizeram as suas defesas, acatadas pela ASPA ou pelo Ministério Público e o PROCON, e aquelas que não foram acabaram sendo aí notificadas para apresentar por escrito. Né? Então, assim, o que a ASPA quer das escolas é parceria. Nós não queremos nenhuma disputa. A gente tem que ter uma relação salutar, tá? Até porque nossos filhos estão nessas escolas e a gente só quer atenção e sensibilidade nesse momento. Muito bem. Robson, Marcelo, a gente faz um rápido intervalo, não? Resenha volta já já, com mais informações, mais bate-papo, com o presidente da Associação de Pais e Alunos de Estabelecimentos de Ensino do Maranhão. Claro, no próximo bloco a pauta também do material escolar, que é muito importante discutir isso, né? Sim. A gente volta já já, só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha, e durante essa semana o prefeito Eduardo Braide e a vice Ismênia Miranda falaram sobre o possível retorno das aulas na rede municipal de ensino. Nós temos um VT com todas as explicações, vamos acompanhar. A previsão é que os estudantes só retornem às escolas a partir do 2º semestre. Nos 6 primeiros meses do ano, será implementado um sistema remoto de ensino. A nossa ideia é que a gente já possa começar tão logo haja o calendário já escolar desse ano com o ensino remoto, para que a gente tenha o tempo necessário de fazer as reformas e intervenções nas escolas municipais. Nós temos situações de escolas que têm dificuldades em relação ao banheiro, para adequar as escolas para essa realidade sanitária que a gente vive hoje. A decisão é após um diagnóstico da Secretaria de Educação, que precisa melhorar a estrutura das escolas e fazer adequações para a realidade sanitária. A equipe está sendo montada, uma equipe comprometida, muito técnica, nós estamos considerando todas as dificuldades, que a pandemia trouxe, mas também já aí estudando experiências que têm dado certo no Brasil, em outras cidades do Brasil. O perfil de adoecimento entre crianças e adolescentes é diferenciado. Em ambos, é necessário que haja um cuidado muito grande para um retorno de aulas seguro. Para um retorno seguro no modo presencial, é preciso observar várias medidas de segurança. Uma delas é a taxa de transmissão, que deve estar bem baixa, em torno de 5%. Os testes de PCR, eles teriam que dar em torno de 5% ou menos positivos. Então, nós tivemos aí no mês de novembro, que é o último dado que eu tenho aqui, nós estávamos aí com uma positividade de PCR em torno de 30%. A medida da Prefeitura, de acordo com especialistas, está dentro do parecer do Conselho Nacional de Educação. E as atividades não presenciais, elas estão normatizadas. Então, a oferta das atividades não presenciais estão normatizadas por esse documento. E eu vejo, como educadora, a decisão do município pelo calendário remoto no primeiro semestre de 2021, essa decisão eu considero muito positiva, considerando que a rotina da escola exige a atenção, o trabalho de muitos profissionais. Bem, então os dados técnicos, nós temos uma pedagoga, que é a vice-prefeita que agora está à frente da educação, Ismênia, e eu queria primeiro fazer uma pergunta agora, começando esse segundo bloco. O que diz a legislação a respeito disso? 2 escolas, ou mais, resolveram dizer não, independentemente do formato do ensino, o nosso valor é esse. Existe alguma normatização jurídica que possa ir de contra isso? Ele deve ser repactuado, tá? Então, as escolas deveriam sim ter realizado essa repactuação contratual. Houve nota técnica por parte do PROCON nesse sentido, do Ministério Público, uma nota técnica conjunta assinada pelos 2 órgãos, mas as escolas, infelizmente algumas escolas,
se furtaram a fazer essa repactuação contratual e, pelo contrário, passaram foi a recorrer contra a lei que garantiu os descontos aos pais, ou seja, sabiam que não estavam prestando o serviço que ora foi contratado, mas queriam receber aquela mensalidade com aquele valor cheio, sabendo que nossas casas viraram as escolas e os pais os professores. E nós ainda tivemos aumento de energia, compramos equipamentos para as crianças assistirem essas aulas remotas. E aí, então, assim, foi uma mudança total do que foi contratado, mas o custo todinho ficou para os pais arcar. Ainda, Marcelo, só para complementar, aqui, você está, eu acho que antecipando um fato que depois vai ser divulgado, fora, aqui já no Resenha, que está sendo criada uma nova, digamos, agrupamento, associação de escolas. Você fala de 26, já existem 26 em 2 semanas. O que isso muda dentro dessa relação de escolas e pais de alunos? Diante da intransigência por parte do Sinep em representar todas as escolas, porque o que a gente tem dito é o seguinte, com essa intransigência foi que possibilitou a aprovação da lei pela Assembleia, das notificações pelo PROCON, pela ação civil pública entrada pelo Ministério Público. Isso foi falta de diálogo com todos os órgãos. Tá? Mas as que foram mais prejudicadas com tudo isso foi as pequenas e as médias escolas. Então, diante disso, elas se reuniram e fizeram essa entidade, nos convidaram a participar dessa reunião, até para a gente explicar qual era a demanda dos pais, quais eram os anseios dos pais, e então nós passamos a ser, vamos dizer, parceiros da MEP, já que o Sinep não quer conversar conosco. Tá? Então, eles já tiveram no PROCON, conversando com a presidente Adaltina, se colocando à disposição, já vão realizar um seminário para orientar essas escolas, tanto na parte fiscal, como na parte de organização das escolas. Então, assim, a gente acredita, aspa, que agora nós vamos ter um diálogo, nós vamos conseguir aí sim chegar a um consenso antes de causar qualquer prejuízo, seja para os pais, seja para as escolas. As pessoas que estão em casa agora, né, que têm os filhos matriculados em escolas particulares, e vê, claro, um absurdo esse valor das mensalidades diante desse cenário. Elas estão se questionando o que fazer, né? O que elas devem fazer, o senhor está aqui, claro, representando a ASPA, né? Qual a atitude a ser tomada por esses pais antes de chegar lá na escola, negociar o valor, assinar o contrato? O que eles devem fazer em busca dos seus direitos? Primeiro, o que a gente tem dito é procurar a escola para conversar. Elas precisam mostrar aos pais a planilha de custo. Não existe assim, essa planilha de custo é minha, não vou lhe mostrar. As escolas, elas são uma concessão do Estado, tá? E ela sofre fiscalização do Estado. Ela tem que possibilitar ao pai que está pagando aquela mensalidade a transparência da sua planilha de custo. Ele tem que entender por que é que eu estou pagando 14% de aumento. Não é? O que foi que aumentou na escola para eu poder pagar esses 14%? Então, conversar com a escola e ela vai contra-argumentar. Não se chegou a um acordo, procure o Ministério Público, procure o PROCON, procure a ASPA, que nós vamos tomar as medidas. Tá? Da mesma forma, é o contrato escolar. Antes de pagar aquele boleto, porque aqui está acontecendo isso, primeiro você paga um boleto para depois ter acesso ao contrato. Ou seja, você já formalizou sem conhecer nem as cláusulas contratuais. Grandes escolas estavam fazendo isso, o Ministério Público notificou, o PROCON também, e acredito que isso vai ser superado, espera-se, né? Porque não tem como você já fazer um pagamento do que você não sabe que está contratando. Tá? Então o pai peça logo primeiro o contrato, leve para casa, não existe essa não, o contrato está aqui, você tem que ler aqui. Você às vezes não tem ali a qualificação devida para analisar aquele contrato, se ele tem alguma cláusula abusiva ou não. Então você tem sim esse direito de conhecer primeiro o contrato, ler, revisar e assinar no momento que você achar que está vendo que não vai causar nenhum prejuízo para você. Tá? Então é assim a orientação que nós estamos dando, primeiro aos pais, antes de procurar o Ministério Público e o PROCON. Mas não chegando aí a uma intermediação com a escola e o pai, não há outra saída a não ser procurar os órgãos de defesa do consumidor. E aí nesse assunto, Robson, que é muito importante, então a questão do material escolar, não é? Que acho que isso é muito importante. O senhor falava em contrato, a gente sabe que há várias denúncias dessa questão de material casado, venda casada, não é? O que fazer diante disso? É o maior absurdo que nós enfrentamos hoje. E isso veio a florescer mais ainda com a questão do programa bilíngue, que invadiu as escolas em 2020. Afinal de contas, o que é esse programa? Isso. Como é que vocês viram isso?
criaram-se uma... A princípio parece, poxa, bilíngue, coisa legal, formação, mundo globalizado, mas isso como é que repercute para os pais? É assim, para os pais, é importante o seu filho ter uma segunda língua, tá? Mas da forma como ele veio, foi que inviabilizou o sucesso do programa. Porque ele veio atrelado a uma exploração financeira. Como é que o material é vendido em uma escola por 412 e ele é vendido em outra por R$ 2.200? Qual a explicação para isso? Tá? Então, esse programa bilíngue, que começaram a dizer que as escolas iam ser bilíngue. Escola bilíngue é aquela que você entra do porteiro até o professor, todo mundo falando inglês, em todas as matérias. E era apenas um programa bilíngue que não possibilitaria seu filho sair falando inglês da escola, tenha certeza disso. Tá? Nós tivemos a orientação de alguns professores de inglês que mostraram isso, analisaram os materiais e disse, olha, isso aqui eu tenho 30 anos que dou aula de inglês, que ele não sai falando inglês. Tá? Pelo contrário, isso aqui são muitas informações iniciais que não tem condições de possibilitar ele nem de aprender o básico dessa apostila que estão sendo cedidas. Vários pais que tinham tirado os filhos dos cursos de inglês tiveram que voltar. Agora, veja só, meu filho faz inglês, mas a escola estava oferecendo um programa bilíngue. Eu era obrigado a ter o inglês da escola bilíngue se ele tivesse mais avançado em termos da língua inglesa. Como ficaria esse caso? Tá? Então, assim, diante disso, acabou inviabilizando o sucesso desse programa. Algumas escolas tiveram que suspender. Nós identificamos alguns absurdos, como no caso de escolas que simplesmente editoras fizeram parcerias com a National Geographic e simplesmente trocaram só a capa e pegaram aquela senha que tinha na capa e se apoderaram dela. Então elas disseram o seguinte, olha, você tem que comprar na escola. Mas os pais descobriram que aquele livro que foi trocado a capa era da National Geographic e que ele custava na internet 1/5 do valor que estava sendo vendido. Olha só. Mas elas diziam, mas tem que comprar aqui conosco, porque senão você não tem acesso à senha do programa na internet. A história das plataformas virtuais que tomaram de conta esses materiais para vincular as compras à venda casada. E aí descobriu-se que estava tudo dentro desse material. Tá? Isso virou objeto de denúncia do Ministério Público, PROCON, ação judicial, e elas tiveram que suspender a venda desses materiais. Bem, ainda em relação a esse conteúdo de apostilas, como é que fica? Recebemos, inclusive, muita reclamação no programa de rádio sobre essa questão das apostilas. Afinal de contas, quer dizer, os livros saíram, entrou a apostila, hoje já buscam alternativas que misturam os dois, como é que está isso? Eu gosto de ser muito verdadeiro e às vezes você até responde por isso. Eu vou lhe dizer como é que isso funcionou. Né? As editoras tinham esse nicho com elas, era a atividade delas. Mas as escolas começaram a ver a oportunidade de um lucro maior. Passaram a trazer as editoras para vender dentro das escolas. Quando você comprava na editora, você ganhava de 20% de desconto ali, parcelava, mas quando esse material ia ser vendido dentro da escola, você tinha 5% de desconto. Certo? Eu posso dizer isso porque minha esposa já teve uma livraria e eu sabia quantos por cento de desconto você ganhava na aquisição do livro. Então, ganhava de 30% a 50% em cima de um livro, mas quando era para repassar para o pai era 5%, 10%. Quem ficava com os demais? Tá? Então, só que aí as grandes empresas educacionais, vendo a oportunidade, disseram, ponto, vamos resolver esse problema. Quem vai agora vender serão as escolas, porque elas vão ter um contrato de exclusividade com a minha editora e só ela poderá vender para o aluno matriculado para ela. Vamos casar a coisa. Né? E aí esse ganho superou as 5, 6 vezes o que se ganhava antes. Tá? Isso está sendo objeto de investigação por parte do Ministério Público, essa venda casada, e agora aberto também uma investigação pelo PROCON, onde está se vendo onde é que tudo isso começou. As editoras estão sendo notificadas, as escolas também, porque da forma que está sendo feita,
Antigamente a gente tinha a oportunidade de pegar o livro do irmão e reaproveitar, reutilizar, né? Para aprender do primo ali. Eu me lembro bem, em Teresina, a gente trocava os livros, meus livros vinham até com as páginas amarelas. Tinha a gramática do Hernani Terra, chegava amarelinha, de passar do primo para o outro, e aí a gente ia. E hoje você não tem essa possibilidade. Olha só o absurdo, você paga no material R$3.000 as apostilas hoje. R$3.000? R$3.000, chegam a R$3.000 as apostilas. Mas ela só tem validade de 1 ano. Depois desse 1 ano, aquela escola que tanto preza pela sustentabilidade ambiental, né, que faz toda aquela teoria, ela não pratica. Se o aluno reprovar, ele pode usar a mesma apostila? Não, ele tem que comprar nova. Por quê? É a história das plataformas virtuais. Aquele livro ele possui um código na capa vinculado a uma plataforma virtual. Então, se você tentar reutilizar, você não tem acesso à plataforma virtual que tem simulados, tem provas, tem aulas dos conteúdos, questões. Então, eles vincularam a isso. Mas aí você disse, não, mas eu já tenho as apostilas, eu quero só adquirir a plataforma virtual. Não, só vende o conjunto, ou seja, venda casada pela escola, pela editora, por tudo. Então, assim, é um absurdo e nós temos que buscar uma solução para isso. Como a gente falou, se seu filho reprovar, você tem que comprar todo o material novo. Não pode reutilizar. É lamentável, mas discutir isso em outro programa, né, Robson, com mais tempo, porque infelizmente o resenha acabou. Marcelo, a gente agradece muito nessa participação aqui. E teremos outras oportunidades para continuar levantando esse tema que é muito importante. Eu sei para essa relação ficar boa também no futuro, que seja bom para todas as partes, né, Marcelo? Não, com certeza. A gente acredita que daqui para frente nós vamos buscar aí uma solução junto à nova entidade que está surgindo, a MEP, e aí os pais e as escolas ganharão, sim, com certeza. Muito bem, te desejo, portanto, um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Até lá, tchau. Até lá.